João 13, 31. Diz assim: depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, vamos orar. Pai, agora, Pai, que nós lemos a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Dá-nos compreensão da Tua palavra. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Abre os olhos do nosso coração para a compreensão da Tua palavra e que no nome de Jesus, cada um de nós aqui nessa manhã possa sair daqui, ó Deus, quebrantado por essa palavra, possa sair daqui, ó Deus, cortado em seu íntimo por essa palavra, possa sair daqui, ó Deus, incendiado em sua fé por essa palavra, pois esta é a Tua palavra, Senhor. Esta não é uma palavra de qualquer outra pessoa, não é a opinião do pastor Felipe, mas é a Tua palavra. Por isso pedimos que no nome de Jesus, a Tua boa e santa palavra, cumpra em nós o Teu desejo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero meditar com os irmãos, fazer uma breve interrupção, né, na nossa série de mensagens em Efésios. Hoje nós estaremos no capítulo 3, mas eu quero fazer uma pausa hoje para falar com os irmãos sobre a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. A marca dos discípulos de Jesus. Pensar sobre isso, sobre o que nos torna verdadeiros discípulos e como é que o mundo, então, olha para nós e enxerga em nós que nós somos, de fato, verdadeiros discípulos de Jesus. Uma coisa que é muito importante nesse tempo histórico, né, que a igreja está vivendo é não podemos nos debruçar de achar que a marca de um verdadeiro discípulo é que ele nominalmente se diz cristão ou se diz evangélico. Isso por si só não faz alguém discípulo de Jesus. Outra coisa também que não faz alguém discípulo de Jesus é ter o seu nome listado no rol de membros de uma igreja evangélica. Isso também não te faz um discípulo de Jesus. Também não te faz um discípulo de Jesus apenas se abster de algumas práticas, como, por exemplo, não beber, não fumar, não jogar jogos de azar, não se prostituir. Tudo isso, é claro, é muito bom que você não faça essas coisas, mas não fazer essas coisas não é suficiente para dizer que você é um discípulo de Jesus. Na verdade, o Evangelho tem muito mais a ver com aquilo que em Cristo nós aprendemos a fazer do que com aquilo que a gente deixou de fazer. Vou repetir isso para você guardar na sua mente. A vida cristã tem mais a ver com aquilo que em Cristo você aprende a fazer do que com aquilo que você deixou de fazer porque veio para a igreja. Costumes são aprendidos, um novo vocabulário pode ser também aprendido. A participação na membresia da igreja também pode ser adquirida, basta você participar da minha classe, passar pelas águas batismais, e você então será aceito como membro desta igreja, mas ainda assim pode ser que você viva distante de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Esse texto trata das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. João dedicou diversos capítulos do seu livro para narrar os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Começa desde aqui do início do capítulo 13 e vai até o capítulo 17, final do capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos. Ora pelos seus discípulos ali na última ceia, né? Esse momento que a gente conhece como a última ceia, esse episódio. E nessa mensagem de despedida, Jesus começa com uma linda demonstração de humildade e serviço. Esse é o ritual que a gente conhece como lava-pés. Estamos juntos, amém?
o texto, o capítulo 13, começa com o lava-pés. E ali Jesus está mostrando, Jesus não está apenas falando para eles sobre humildade, Jesus não está apenas dando um sermão para eles sobre serviço, Jesus está demonstrando para eles sobre humildade e serviço. Como? Lavando os pés de fato. É uma ação prática, percebe isso? É uma ação, não é um discurso, é uma atitude. E é a atitude que caberia ao menor dos servos. Mas Jesus tem o cuidado de se colocar nessa posição para ensinar uma mensagem aos discípulos. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele deseja chamar a atenção dos seus discípulos. Ele faz algo que ele sabe que vai impactar eles. Vai trazer a atenção deles. E no nome de Jesus, eu gostaria que esse sermão também você prestasse atenção. Você realmente se atentasse para essas palavras. Porque elas podem fazer toda a diferença no mundo que a gente conhece se a gente entender o que está escrito nesses poucos 5 versos. Jesus começa o seu sermão chamando a atenção deles e lava os pés dos discípulos. Ele diz: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. É uma lição. E é uma lição tão marcante que eles deveriam se lembrar dessa lição. Eles não poderiam se esquecer dessa lição. Jesus não está apenas dando uma lição de forma categórica ali, com seu exemplo para eles, como diz, olha, não se esqueçam disso. Por que não se esqueçam? Porque vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. E aqui é claro que Jesus não está falando isso literalmente para que você abaixe então e lave o pé do seu irmão. Mas ele está dizendo sobre a importância de nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, servirmos uns aos outros e servir ao ponto de se colocar numa espécie de humilhação própria, pessoal, a fim de que o outro seja atendido nas suas necessidades. É isso que significa lavar pés. Lavar pés significa eu me colocar numa condição até mesmo de humilhação pessoal, a fim de que o outro tenha suas necessidades atendidas. Por que eu faria isso? Por que alguém humilharia a si mesmo, pastor? Por amor a Cristo. Veja, que não é nem por amor ao meu irmão no primeiro momento, mas é por amor a Cristo. João vai tratar isso dizendo assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou tanto, com laços de amor eterno, como a gente cantou aqui. Pela cruz nos atraiu, e isso me constrange a tal ponto de que agora eu também desejo servir ao meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Por que você faz isso? Se vão falar mal do seu trabalho, mesmo na igreja. Por que você se esforça tanto? Por quê? Você não vai ganhar nada em troca. Você não recebe salário. Mas por que você deveria se esforçar tanto? Por quê? Por que empregar todos os talentos, os dons, pastor? Por que pegar todo o esforço que eu tive de adquirir conhecimento lá fora e me aperfeiçoar e comprar livros e pagar cursos? E que lá fora justifica, porque afinal de contas a empresa paga o meu salário, então justifica que eu me doe tanto. Mas aqui, pastor, por que se doar tanto? Essa é uma boa pergunta. Esse texto tem tudo a ver com essa pergunta. E a resposta é muito simples. Por amor. Porque o amor de Cristo que nos atraiu, nos constrange a, atraídos por esse amor, servir os nossos irmãos. E ainda tem uma observação nesse texto que é muito importante, eu vou falar dela. Se assim não for, não somos discípulos de Jesus. Não somos. Aderimos a uma religião, mas não ao serviço cristão. Jesus, então, ele começa a falar abertamente para os discípulos, depois do lava-pés, sobre a sua partida. E é claro que isso dói o coração dos discípulos. Ele vai falar da promessa do Consolador que virá, ele fala sobre as necessidades deles permanecerem juntos em amor. Depois, no capítulo 15, ele vai falar sobre a necessidade de permanecerem ligados à videira, mesmo em meio aos ataques do mundo.
sendo fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, isso lá no capítulo 16, e conclui no capítulo 17 com uma oração, pedindo ao Pai, pelos discípulos, para que eles tivessem alegria nele, e fossem guardados no mundo, santificados pela palavra, e que eles fossem unidos de tal maneira que o mundo reconheceria que Cristo foi enviado por Deus. Isso está lá em capítulo 17, versos 21, 22 e 23. Eles vão permanecer unidos de tal maneira que o mundo vai reconhecer pela união deles de que Cristo foi enviado. Por quê, pastor? O que isso tem a ver? Por que Jesus diz isso nas suas palavras? Orar para eles permanecerem unidos, e aí o mundo vai ver que Jesus veio? Sabe por quê? Porque de outra maneira a nossa união seria impossível. Entenda isso. A união da igreja só é possível pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Irmão, já pensou como é que a gente é diferente? A gente é um povo tão diferente. Tantas histórias aqui. Tantos gostos, tantas vontades, tantas predileções aqui. Tantas personalidades diferentes, tantos temperamentos diferentes. Como é que esse povo chamado igreja, que é um povo tão diferente, pode permanecer unido? Ah, pastor, é impossível. É humanamente impossível. Mas o que nos faz um é porque Cristo um dia morreu naquela cruz e se entregou por amor a nós. É a única coisa que faz um quando a gente fala de igreja. E não entender isso é viver sempre dividido. É viver sempre sob uma angústia de que porque as coisas na igreja não são como são. Ou não são como deveriam ser. Bom, vamos falar mais sobre isso. Vamos pensar sobre essas palavras que Jesus disse. Ele diz assim, depois que ele saiu, quem saiu, pastor? Judas. Judas saiu daquela reunião. Depois que Judas saiu para trair Jesus, Jesus disse para eles, agora o Filho do Homem é glorificado. O que Jesus está querendo dizer? Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. O que reforça uma ideia que João está tentando mostrar para nós em todo o seu evangelho. O quê? Que Jesus está seguindo um cronograma de Deus. Jesus estava seguindo um cronograma de Deus. Nada daquilo saiu dos planos soberanos do Altíssimo. Tudo que Deus fez em Cristo, ele tinha um propósito. É isso que ele está mostrando. Chegou a hora. Não saiu da hora. Não é uma improvisação nessa hora, mas é o momento. É o momento em que isso vai acontecer. E Jesus chama esse momento onde ele será traído, julgado, torturado, crucificado e morto de glória. Olha que loucura, humanamente falando. Espera aí, Jesus não está dizendo aqui que vai ser traído, pastor? Vai. Jesus não está dizendo aqui que ele vai ser julgado e torturado? Vai. Ele não está dizendo aqui que vai ser crucificado? Vai. E ele está dizendo que essa é a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Porque para o mundo, dor e sofrimento, mas para Jesus, ele sabia que aquele momento da sua morte e ressurreição e posterior ascensão era tudo para a glória de Deus. É naquele momento onde Deus obteria sua vitória completa sobre o pecado. É por isso que Jesus olha para aquele momento de dor e chama aquele momento de glória. E então, depois no verso 33, Jesus diz umas palavras que devem ter doído muito no coração dos discípulos. Muito, muito. Só imaginar essa cena já toca o coração. Ele diz assim, filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Jesus está indo embora. Como assim, Jesus? A gente está caminhando aqui há 3 anos. A gente almoça junto, toma café da manhã junto, janta junto, dorme junto, chora junto, ri junto, viaja junto. Você está dizendo que vai embora. Só mais um pouco. Essas palavras devem ter doído bastante no coração dos discípulos. E ele fala assim, vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagina o desespero deles agora nesse momento. Como assim a gente não pode ir? A gente vai para onde você for.
Se você morrer, a gente vai estar contigo. Se eles prenderem, lembra que Pedro disse isso? Mas se for necessário, a gente vai fazer. Mas vocês não podem ir agora. E aí ele fala assim, eu vos dou um novo mandamento. Novamente, capturou a atenção e agora ele vai ensinar. Eu vos dou um novo mandamento. Novo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, mas amar as pessoas como a si mesmo, não era um mandamento que já existia? Sim ou não? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? Mas Jesus não está falando disso. Jesus está falando de um novo mandamento. Por quê? Porque ele não está falando apenas sobre amar o meu semelhante, mas ele está falando sobre uma maneira de amar o meu semelhante. Uma maneira. Uma nova maneira. Ele diz assim, ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem amar uns aos outros. Bom, mas isso pela lei, pelos profetas, a gente já tinha entendido, sim ou não? Mas como nós devemos fazer isso? Como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, devemos fazer isso? Ele diz, como Cristo nos amou, como eu vos amei. Como eu vos amei. E que tipo de amor é esse que Jesus tem por mim e por você? Pense nisso. Que tipo de amor é esse que Jesus tem por mim e por você? Amor que nós cantamos aqui. Um amor que a gente não consegue entender, um amor que é imensurável. Um amor que é grande, um amor que é eterno. Um amor que nos atraiu. Um amor sacrificial, que ele diz, pela cruz. Pela cruz. Um amor que se entregou na cruz do Calvário. Um amor que tem a capacidade de se doar, de dar de si mesmo, em favor de quem ama. Um amor que serve. Um amor que serve. A qualidade do amor de Jesus é com essa qualidade, e o qualificador aqui faz toda a diferença. Porque eu posso amar a você como eu me amo, e talvez não oferecer a você a mesma qualidade de perdão que Cristo ofereceu naquela cruz, sim ou não? Eu posso amar a você como eu me amo e não oferecer a você o mesmo nível de entrega que Cristo me ofereceu naquela cruz, sim ou não? Eu posso amar a você como eu me amo e ainda assim não ser capaz de doar como Cristo se doou de si mesmo naquela cruz. Então, a marca do discípulo de Jesus, que ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam obedecer ao mandamento, não é uma opção, não é uma escolha. Não é uma escolha, é um mandamento. É um mandamento. Eu vou obedecer isso. E eu preciso amar ao meu irmão. E eu devo amar como? Como Cristo amou, como Cristo perdoou, como Cristo serviu, como Cristo se entregou. E se alguém perguntar ainda, mas por que devemos fazer isso? Para que todos saibam que vocês são meus discípulos. É o que diz o verso 5. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. O mundo então vai olhar para vocês e vai enxergar no amor que vocês vivem uns com os outros, que existe ali uma marca de algo que jamais seria possível se não fosse o Evangelho. Que marca é essa? Eles se amam. Por que isso é loucura? Porque para o mundo é impossível que pessoas tão diferentes, como eu já disse aqui, como nós, com personalidade, temperamento diferente, possam conviver, possam viver juntos e possam andar em união e em amor sacrificial, perdoador, ágape, incondicional. Como isso é possível? Por Cristo, pelo Evangelho. E aí quando o mundo então olha para a igreja e vê na igreja esse amor, eles entendem, Cristo veio ao mundo. Por quê? Porque de outra forma isso jamais seria possível. E esse povo aí é verdadeiramente discípulo de Jesus. É isso que ele está dizendo. Percebe? Ele subiu a régua. Subiu a régua de uma qualidade de amor, de união, que vai muito além, das vezes, daquela que eu desejo oferecer às pessoas à minha volta. E aí eu quero dar 3 exemplos. 3 exemplos desse amor na prática
e como esse amor revela ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Porque o entendimento desse texto aqui é muito fácil. Vou repetir. Olha como é que é simples a lógica. O que a gente deve fazer? Amar uns aos outros. Está claro, não está? Como a gente deve amar uns aos outros? Como Cristo nos amou, isso está claro. Por que a gente deve fazer isso? Para que o mundo saiba que nós somos discípulos de Jesus. Está claro, sim ou não? Estão com medo de falar? Estão inseguros? Está claro, mas eu sei por que você está hesitando em falar, né? Porque admitir que entendeu te coloca contra a parede de praticar isso aqui. Não é que você não entendeu. É porque você sabe que se disser que entendeu, isso te leva a viver. Há uma resposta desejada. Mas olha só, irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Essa é a diferença de ler a Bíblia para ler um outro livro. Sabia disso? Porque se você estivesse lendo um outro livro qualquer, esse livro talvez não exigisse de você uma resposta desejada, mas a Bíblia exige. O Evangelho exige. O Evangelho não é apenas um relato histórico de Jesus ou uma biografia de Jesus e o que ele viveu naquela noite com seus discípulos, não. Quando eu e você lemos, sentimos, temos a clareza vinda do Espírito de que esse texto vem sobre nós e nos conduz a uma resposta. Sim ou não? É por isso que a gente hesita. Porque é o Espírito Santo nos conduzindo a uma resposta. Mas como eu disse, deixa eu te dar exemplos onde essa resposta foi positiva e o resultado que ela proporcionou. Vou começar de um mais recente. No início da década de 90, ali, entre 91 a 94, 95, eu não sei precisar os anos, um pastor chamado Christian Schwartz, ele percorreu 1.000 igrejas, escute, 1.000 igrejas em 5 continentes diferentes. 1.000 igrejas em 5 continentes diferentes. Início da década de 90. Então, o que a gente tem ali naquele momento? Os computadores estão se tornando mais comuns, né? Mais comuns. A tecnologia está se tornando mais comum. Esse pastor, Christian Schwartz, junto com um outro pastor, um cientista de dados alemão, elaboram algumas perguntas e eles desenvolvem uma pesquisa. Ouça bem, eles desenvolvem uma pesquisa e essa pesquisa, essas várias perguntas seriam feitas em várias igrejas, a pastores e líderes e membros de igrejas, para tentar criar um banco de dados. Um banco de dados. Através desse banco de dados, eles queriam compreender como estava se dando o desenvolvimento, o crescimento e a qualidade das igrejas. Olha que interessante. Eles queriam saber o que é que faz uma igreja crescer. Uma boa pergunta, não é? O que faz uma igreja crescer? Nossa, essa é a pergunta, uma das perguntas de ouro para todo pastor, né? A gente quer sempre saber como é que a gente faz para a igreja crescer. E eles também tinham essa pergunta. E aí, movidos por essa pergunta, eles começaram a trabalhar no que se chamou sobre desenvolvimento natural da igreja. O resultado desse trabalho foi um livro. E dentro desse trabalho, depois de percorrer essas 1.000 igrejas, nesses 5 continentes, e avaliar, eles chegaram à conclusão de que algumas coisas, igrejas que estavam crescendo e com boa qualidade, repetia. Toda igreja que estava crescendo e que tinha uma qualidade boa, relacional, de vida com Deus, de crescimento cristão, tinha algumas marcas. Dentre essas marcas, eles encontraram uma que eles chamaram de amor verdadeiro, amor fraternal. Como assim, pastor? Eles chegaram à conclusão de que uma das marcas mais comuns de igrejas que cresciam e se desenvolviam, não só em número, mas em qualidade, era que elas possuíam um amor de tal maneira que as pessoas sem Deus, de que aquela comunidade vivia o amor de tal maneira que isso ia para além da geografia do templo. Em outras palavras,
Os irmãos tinham prazer de comer na casa uns dos outros, de se convidar para almoçarem juntos, para tomar um café, de visitar um irmão, de bater papo, de conversar, de marcar famílias juntas para sair para algum lugar, para se relacionar além da geografia do templo. Eram igrejas que tinham, não necessariamente, é claro que a gente tem o pequeno grupo é uma forma disso, de amor e comunhão fora da geografia do templo. Mas não só isso, além disso, igrejas que tinham o prazer de viver juntas desenvolviam um nível de amor muito maior. E quando isso acontecia, a comunidade em volta daquela igreja, o bairro, os vizinhos, para ser bem claro, a cidade, olhavam para aquela igreja e diziam assim, ali tem um grupo que eu gostaria de fazer parte. Por quê? Porque eles viam uma qualidade relacional acima da média. Aí deixa eu fazer uma aplicação aqui muito breve, muito rápida. Você acha mesmo que a gente vai desenvolver esse nível de relacionamento e amor? Não precisa nem me responder. Se quando acaba o culto, não precisa nem eu terminar de orar para você ir embora como se fosse um crente ninja. A oração é uma granada de fumaça, né? Puf. Nem dá tempo de apertar sua mão e dizer, ô minha irmã, Deus te abençoe. Entende? Não há um desejo de se relacionar. Eu fico muito feliz aqui na igreja quando a gente termina um culto e eu vejo que os irmãos nem querem ir embora. Por quê? Há uma vontade de conversar, de bater papo, de colocar os assuntos em dia, há uma vontade de estar junto. Pô, vamos marcar alguma coisa essa semana, vamos bater junto, um papo, vamos ir numa pizzaria junto e tal, ou vamos junto lá em casa. A gente tem essa vontade de se relacionar. Aí a gente não faz isso, aí vem os absurdos. Por exemplo, vou contar uma história. Eu não gosto de ficar contando histórias pessoais, mas essa eu vou contar. Uma vez, não aqui não, tá, irmão? Fica tranquilo. Outra igreja que eu participava. Uma irmã me aborda. Pastor! E aí ela começou a fazer uma lista de reclamações. Isso é uma metralhadora. Que essa igreja não ama, que ninguém ama nessa igreja, que eu fiz aniversário e ninguém me visitou, eu estive doente, ninguém foi na minha casa, eu fiquei mais de um mês sem vir na igreja, ninguém me mandou uma mensagem, e uma metralhadora. Quando ela acabou, eu falei assim, irmã, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando a irmã não esteve doente, quando a irmã estava em casa, quando outras pessoas fizeram aniversário, você procurou quem? Você visitou quem? Você ligou para quem? Você mandou mensagem para saber de quem? De ninguém? Então deixa eu te lembrar o que diz Gálatas 3:7. Você lembra que diz em Gálatas 6:7? Não, porém, vos enganeis. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também a gente não colhe onde a gente não plantou, irmão. Não colhe. É a vida. A gente não colhe onde a gente não plantou. Se você não cuidou de ninguém, não se importou com ninguém, não, sabe, teve carinho e amor e zelo por ninguém, não é de se admirar que as pessoas também não se importem, não se preocupem, não procurem você. É a lógica da vida. Agora, o que o Christian Schwartz está dizendo para mim e para você? Que quando eu e você compreendemos que o amor cristão vai além do formalismo do culto público ou da geografia do templo, mas ele transcende essas coisas a fim de que nós, como igreja, vivamos unidos. Esse relacionamento marcado por amor pode fazer uma grande diferença na igreja e na sociedade. Muitas vezes agimos como se Deus ungisse métodos revolucionários que encherão as igrejas e farão com que os membros farão dos nossos membros melhores discípulos de Jesus. Porém, nos esquecemos que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. E pessoas cheias de amor saem para amar. Pessoas cheias de amor saem para cuidar das necessidades dos outros e cumprir o ID de Jesus. Não é um método. Não é porque a igreja agora é uma igreja multiplicadora que a coisa vai bombar. E que esses bancos vazios vão se encher de pessoas. Não. Mas é quando eu e você estivermos dispostos a amar. E isso também pode ser por meio de um pequeno grupo. Porque veja só, se eu digo que eu me importo, mas eu não consigo dedicar 2 semanas, 1h30 para cuidar de alguém, eu não me importo. Você concorda comigo? Eu digo que me importo, mas estou dizendo para você, no intervalo de 15 dias, eu não posso tirar 1h30 para cuidar de alguém, eu não me importo. Pode ficar triste comigo, mas é verdade, não vai deixar de ser verdade.
Se eu me importo, eu me dou. Se eu me importo, eu quero cuidar. Se eu me importo, eu quero servir. Ou eu não me importo. Outro exemplo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, inspirado por Deus, Paulo escreve no capítulo 13 uma das poesias sobre o amor mais lindas da história da humanidade. Não é assim? 1 Coríntios, capítulo 13, que poesia linda, né? Nem Pablo Neruda, em toda a sua glória, nem Carlos Drummond de Andrade escreveria um negócio tão lindo como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, escute, para que igreja Paulo escreveu esse poema lindo sobre o amor? Para a igreja mais problemática que Paulo escreveu, dentre aquelas que Paulo escreveu. Sabia disso? Coríntios era a igreja mais problemática. Pensa numa igreja que dava problema. Olha só, divisão na igreja. Tinha em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1. Rivalidade e partidarismo. Tem na igreja? Lá em Corinto tinha também. 1 Coríntios, capítulo 1. Carnalidades, invejas e brigas. Tinha em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3. Busca exagerada por reconhecimento. Tinha em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3. Imoralidade sexual. Problemas conjugais. Tinha em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5 e capítulo 7. E ainda um monte de outros problemas, como idolatria, problemas na celebração da ceia, problemas no uso equivocado dos dons para obter autopromoção, pré-julgamento, pessoas que viviam julgando a vida de todo mundo. Tinha em Corinto? Tinha. Então veja, os problemas que tinham em Corinto são diferentes dos problemas que a gente encontra na igreja evangélica como um todo do nosso tempo? Claro que não. Existe divisão na igreja? Existe. A maior parte das igrejas que nascem hoje nascem por fruto de divisão, não é por estratégia missionária. Existe rivalidade e partidarismo? Muito. Carnalidade? Demais. Inveja e briga? Tem também. Busca exagerada por reconhecimento? Tem também. Imoralidade sexual? Tem. Problemas conjugais? Tem. Idolatria? Tem. Preconceito? Tem. Autopromoção? Tem. Aí eu pergunto, cada um desses problemas vividos na igreja, qual é a solução, qual é o remédio que Paulo oferece à igreja de Corinto para curar a igreja da sua doença, das suas doenças? Amor. Amor. É o que Paulo oferece à igreja, a poesia mais linda já escrita sobre o amor na história, foi escrita para instruir sobre como nós devemos ser igreja. E dessa maneira podemos compreender que uma igreja marcada por amor fraternal em Cristo é capaz de superar. Escute, uma igreja marcada por amor fraternal em Cristo é capaz de superar todas as nossas diferenças, pois ela possui uma convergência que está acima de todas as divergências. Qual é essa convergência? O amor de Cristo Jesus. Primeira Igreja Batista em Congonhas, em nome de Jesus, entenda, só existe uma convergência que nos dá poder espiritual suficiente para superar todas as nossas divergências. E essa convergência se chama amor. Amor. Precisamos amar as pessoas. Amar. Por isso que Jesus falou. Por isso que no momento de despedida, onde Jesus ia deixar os seus ensinamentos mais importantes, ele decide falar sobre amor. E às vezes a gente está lendo 1 João capítulo 13 e acha que é um detalhe daquela passagem. Não é um detalhe, é porque Jesus sabe que isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Por fim, o último exemplo. Os discípulos de Jesus testemunharam o amor. Eles testemunharam. Os discípulos viram como Jesus amava as pessoas. Os discípulos viram como ele tratava os necessitados. Os discípulos viram como ele tratou a samaritana, como ele tratou a prostituta, como ele tratou o cego, como ele tratou o publicano, como ele tratou o rico, como ele tratou o pobre, como ele tratou a mãe que perdeu o seu filho, como ele tratou as irmãs que perderam o irmão. Os discípulos viram até mesmo como Jesus tratou o ladrão que estava crucificado do seu lado na cruz. Os discípulos viram isso. Como ele ouviu, ajudou, encorajou, se doou, se deu para eles em amor.
E por isso essas palavras são tão profundas. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É por isso. Por que essas palavras sacudiram o coração dos discípulos? Porque durante 3 anos eles viram como Jesus amou as pessoas. E eles viram também, irmãos, cá entre nós, como não deveriam amar as pessoas. Porque eles viram também o comportamento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Mas eles viram o comportamento de Jesus e eles viram como devia fazer. Aí, quando Jesus morre, ascende aos céus e o Espírito Santo desce sobre a igreja, então essa igreja, capacitada por esse Espírito, entendeu o mandamento. Devemos nos amar. Compreendeu que a verdadeira vida cristã não se limita a um discurso religioso, mas que ela deve dar lugar a ações de amor, como está escrito: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. 1 João 3, verso 18. Aquela comunidade de crentes em Jerusalém, escute, a comunidade de crentes em Jerusalém se propôs a mudar a sociedade, a romper com os padrões egoístas e corrompidos pelos pecados e amarem uns aos outros. Por consequência disso, o resultado foi registrado em Atos capítulo 2, verso 47, que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Ao verem a maneira como aqueles crentes viviam e o seu testemunho de fé e de amor fraternal, muitas pessoas da cidade procuravam fazer parte da igreja, pois elas também queriam experimentar daquele mesmo amor. Foi isso que aconteceu em Atos. Por que Jerusalém foi colocada de pernas para o ar, irmãos? Por causa do discurso de Pedro? Só isso. Porque Deus vai levantar um pregador no meio dessa cidade, vai fazer uma pregação assim, ó, abençoada, e aí as coisas vão mudar do dia para a noite. Não se engana, não. Mas é quando a comunidade dos crentes decide a viver o amor nessa qualidade que Jesus colocou para nós, que as coisas começam a acontecer. Que outras pessoas começam a ser impactadas por esse amor e tocadas por esse amor. É através do amor de Cristo e de nós nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, que os discípulos de Jesus testemunham ao mundo perdido como é o amor de Deus. Quero propor 2 aplicações para os irmãos. Crentes que se amam e amam pessoas à sua volta tornam-se extremamente atraentes, conduzindo pecadores ao amor do Pai. As suas ações passam a refletir o amor de Deus pelo mundo. E isso é algo muito mais poderoso do que qualquer programa sofisticado de integração social. Qualquer programa que a igreja desenvolva não será tão poderoso como o fato de nós nos amarmos. E independente do resultado numérico que isso traga à igreja, certamente o mundo precisa de mais pessoas assim. Pessoas dispostas a amar, onde o amor é superior ao conhecimento, onde o amor é mais importante do que os dons espirituais, onde o amor é mais importante do que as próprias doações sacrificiais, onde o amor é mais importante do que as grandes virtudes cristãs, ou é a maior e a mais importante virtude cristã, onde o amor é mais importante porque é a prova que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus e que somos convertidos. Onde o amor é a prova do nosso amor por Deus. Onde o amor é o maior de todos os mandamentos. O mundo precisa de homens e mulheres que, assim como Jesus, sejam capazes de amar e que estejam interessados não apenas em receber milagres da parte de Deus, mas em serem um milagre na vida de alguém. Pessoas não apenas interessadas em que as suas orações sejam atendidas, mas em serem a resposta de oração na vida de alguém. Pessoas dispostas a amarem seus semelhantes sem distinção, preconceito ou julgamento, ou qualquer que seja o interesse pessoal de algum ganho temporário. O mundo precisa de pessoas assim. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.